Olá mais uma vez, desejo um feliz sábado a todos os irmãos do Ministério Quarto Anjo e não só. Vamos mais uma vez desvendar os mistérios de Babilônia. Queridos irmãos, a irmã Deuseline Souza, pelo sonho que recebeu de que Donald Trump assinaria o decreto para a promoção de uma falsa liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020, dizer aos irmãos que nós aqueles que têm o colírio, estão vendo acontecendo uma promoção da falsa liberdade religiosa a nível mundial em todas as igrejas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, já tem um departamento de liberdade religiosa e assuntos públicos. É aqui onde eu quero tocar, dizer, irmãos, que assuntos públicos refere-se ao Estado. Então nos dá a ideia de que a Igreja se uniu com o Estado. E quando vamos em Apocalipse, no capítulo 13, nos versículos 15, ela diz que isso é a imagem da besta. A igreja unindo-se com o Estado para promover a falsa liberdade religiosa. O que é que tem de mal nesta falsa liberdade religiosa? Irmãos, o Constantino em 313, ao entrar na igreja, ao infiltrar-se na igreja para conseguir derrubar o sábado e trocar com o domingo, ele entrou com uma liberdade religiosa para assim dar liberdade a qualquer crença. O mesmo Constantino moderno, Donald Trump, está fazendo, trazendo uma liberdade religiosa para dar a liberdade a qualquer um de respeitar a crença de qualquer um, sem se importar com o certo e com o errado. E desta forma, os que foram levantados como protestantes já não terão o que protestar. É esta liberdade religiosa contrária da liberdade religiosa defendida pela palavra do Senhor. E irmãos, a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia é a primeira igreja líder promotora desta liberdade religiosa, com o nome de Freedom 25, a qual é o mesmo que o Projeto 25 da Casa Branca lá nos Estados Unidos da América. Então, queridos irmãos, aonde está os nossos olhos para não contemplarmos o que está a acontecer? Em 2020, o Senhor, pela revelação divina, deu um sonho à irmã Deuseline que a partir daí eles seriam líderes do movimento adventista do sétimo dia fora dos templos, para dar a mensagem de advertência que a igreja se uniu com o Estado. E assim nós estamos proclamando a advertência final e desmascarando essa falsa liberdade religiosa. Dizer que já não é tempo de permanecer aos templos, mas sim, como a igreja começou com lares, a igreja está terminando com lares. A irmã White profetizou que a igreja terminaria em grupos, tal como começou em grupos, cumprindo assim a profecia. A igreja adventista do sétimo dia, os nossos irmãos, a liderança, nos traíram, nos venderam como Cristo foi vendido pelos seus irmãos, os judeus. Que Deus possa te iluminar. Amém e amém. Tentar a nossa raça pensar frustrar o plano divino na criação do homem, mas Cristo pode agora levado a efeito como se o homem nunca houvesse caído. Pode. Então, Senhor, queridos, peça a Deus
assente sobre o seu trono. Ele disse que aquele que confessar que Jesus é aqui na terra, ele confessará diante do seu Pai. E ele promete que se formos fiéis, ele nos assentará no trono da sua glória. Você já imaginou isso? Quão grande promessa que nós temos na palavra de Deus? Então, queridos, vamos continuar buscando esse Deus. Não desista, não desanime. Então, peça a Ele perdão e aceite a justificação completa que Ele tem para você e para mim. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande acusador procura levá-los ao sexismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se de seu amor e violar sua lei. Lembre-se, hoje eu falei sobre o amor. O amor é mais forte do que a morte. Use esse amor que é eterno. Jesus nos amou e o amor dele foi mais forte que a morte. Quando os hebreus estavam na fornalha, eles não temeram a morte, porque o amor era maior, o amor a Deus. José amou mais a Deus em vez de amar os prazeres da terra, os prazeres carnais. Davi entendeu o que ele havia feito contra Deus quando pecou, e ele se arrependeu e recebeu as consequências do seu pecado, mas Deus o perdoou. Assim Deus também nos perdoa, queridos. Nós precisamos buscar a sua palavra para que tenhamos a confiança em Deus, porque o inimigo ele quer nos fazer perder a confiança em Deus, ele quer nos separar do seu amor e da sua lei. Agora aponta para o relatório da sua vida, para o defeito de caráter e de semelhança com Cristo, que desonraram a seu Redentor para todos os pecados que ele os tentou a cometer. E por causa disso, os reclama como seus súditos. Por isso que Jesus tem que vista, queridos, quando ele veio no tempo de Moisés, o faraó não queria deixar seu povo sair do Egito, da idolatria, da vida carnal, da vida pecaminosa. Mas Jesus esteve lá e mostrou para Faraó, para todas as nações da sua época, que Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. Ele libertou com mão poderosa o seu povo, destruiu todos os deuses babilônicos, egípcios. No tempo de Daniel também, Daniel estava com um rei idólatra, mandou fazer uma imagem de escultura para ser adorado. Os hebreus resistiram, foram jogados na fornalha. Mas o que aconteceu? Lá estava a vida. Caíram no fogo, mas não morreram. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento pela fé. E reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas. Ele vai diante do Pai, queridos, e diz: Pai, meu sangue, ele aponta para a sua mão. Ele diz: meu sangue, derramei por eles. E então, Pai, dá o perdão para nós, queridos. O Pai reconhece o sacrifício que o Filho fez por nós. E o Pai os reclama o Filho os reclama pela fé. Então ele estende a sua mão perante o Pai, dizendo: conheço-os pelo meu nome, gravei-os nas palmas da minha mão. Gravei-os na palma das minhas mãos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. E ao acusador do seu povo, o que Jesus diz? O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este o tizão tirado do fogo? Zacarias 3:2. Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça, para que eu... Bom dia, venho trazer nesta manhã a palavra do Senhor. O tema desta manhã vai ser Apocalipse capítulo 13, o verso 14 e o verso 15.
aonde fala em Apocalipse sobre o tema da imagem da besta. A imagem da besta que a segunda besta faz para que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A primeira besta recebeu a ferida mortal quando o general da França, no ano 1798, prendeu o líder da Igreja Católica e o mesmo morreu na prisão. Ali, o líder da Igreja Católica perdeu a supremacia, foi a ferida mortal. Mas quando aconteceu no ano 1929, no Tratado de Latrão, a França deu para o líder da Igreja Católica um território, 44 hectares de terra, o Vaticano. Se tornou o menor país do mundo, mas o mais poderoso. E aí começou-se a ferida mortal da besta a ser curada. E agora, em 2025, toda a terra está se maravilhando a besta, cuja ferida mortal foi curada. Mas o tema desta manhã é sobre a imagem da besta. O que foi que a primeira besta fez no passado? Nós sabemos que o império da primeira besta, que representa o papado, representa a Igreja Católica, foi do ano 538 até o ano de 1798, 1260 anos da supremacia papal. O que aconteceu nesse período? Aconteceu que a Igreja Católica matou mais de 100 milhões de protestantes, ou seja, de crentes, porque os crentes não aceitavam as heresias da Igreja Católica. Os meus irmãos eram cerrados no meio, eram arrancadas as unhas dos meus irmãos, eram de várias formas de tortura. A diabólica Inquisição da Igreja Católica fez com os meus irmãos. Isso representa essa obra assassina, de assassinato, que a Igreja Católica fez. Lá está ela, o templo dela ali. Ali, ó. Templo da Igreja representa essa obra assassina que ela fez na Idade Média. É dado o nome na Bíblia de a besta, que matou os santos do Altíssimo sem piedade, sem misericórdia. A imagem da besta é uma cópia do que aconteceu no passado. Vai agora se repetir. Agora no tempo presente, nesta última geração, os quais somos nós. A última geração. E nós vamos presenciar
O que a imagem da besta vai fazer? Vai também matar. Uma besta matou os santos do Altíssimo. E quem é a imagem da besta? Como você já sabe, que a besta foi o sistema da Igreja Católica, o papado, aquele homem que quer ser chamado de Deus, pois a palavra Papa representa Pai, e a palavra Pai representa Deus. Agora, a imagem da besta é outra instituição. A Bíblia declara que os Estados Unidos da América do Norte é a segunda besta, que dá todo o seu poder para a primeira besta. Os Estados Unidos protestantes apostatados, que se apostataram nesses últimos dias, que são os crentes apostatados, eles serão como já está sendo, a imagem da besta. Isso mesmo. E como foi que a besta conseguiu se introduzir no Estado? Porque quem matava era o Estado, o apoio do Estado. A Igreja controlava o Estado na Idade Média para a Igreja Católica matar. E como foi que ela conseguiu isso? Foi no quarto século, quando, após a morte dos apóstolos, a Igreja primitiva se uniu com Constantino. E Constantino, unido com a Igreja, e a Igreja unida com Constantino, se tornou o papado, se tornou a Igreja Católica, e matou os santos do Altíssimo na Idade Média, que foi mais de 100 milhões de protestantes. E agora será da mesma forma. As igrejas protestantes, elas se uniram com o Concílio do Vaticano II para fazer a mesma obra de Constantino. Foi pela falsa liberdade religiosa que a igreja primitiva se tornou a Igreja Católica. No ano 313, no Edito de Milão, a igreja primitiva se uniu com Constantino e fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa e se tornou do Império Católico o império mais assassino da história da Terra. Agora, a história se repetirá, como já está se repetindo. Liberdade religiosa de Constantino, no Edito de Milão, foi a origem de toda perseguição contra os protestantes que não aceitaram a sua união. O Concílio de Edito de Milão era a origem da besta que estava surgindo do mar para a grande perseguição que na Idade Média matou mais de 100 milhões de cristãos. E novamente a falsa liberdade religiosa de Constantino voltou. Desta vez é a vez da imagem da besta, uma cópia da perseguição do passado, a falsa liberdade religiosa com as suas leis no Estado.
e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Desta vez é a vez da imagem da besta. Os protestantes apostatados, assim como a besta no passado, vão matar o povo de Deus pelas as leis falsas de liberdade religiosa que a Igreja Adventista colocou no Estado. Vou matar o povo de Deus pelas as leis falsas de liberdade religiosa que a Igreja Adventista no Estado colocou, pela mensagem do terceiro anjo que o povo de Deus pregarão, desmascarando a besta e sua imagem e o engano do dragão, dando aviso da queda de todas as igrejas, pois foi pela a falsa liberdade religiosa que elas se tornaram amaradas de demônios e se uniram com o Estado e com todas as religiões. E então as igrejas caídas ficarão furiosas e falsamente os acusarão, dizendo que eles são contra a ordem, contra o Estado, são intolerantes e racistas religiosos, são contra os direitos humanos e devem morrerem para que o povo goze plenamente a liberdade religiosa, sem serem perturbados por esses fanáticos inimigos do Estado. Assim, a falsa liberdade religiosa dos protestantes apostatados, a qual é a imagem da besta que a Igreja Adventista colocou no Estado, matará o povo de Deus. Assim, imagem da besta, a falsa liberdade religiosa dos protestantes apostatados vão matar o povo de Deus.